tomar aqui um café aqui na minha xícara de caveira, ó, que eu sou cavernoso. Ganhei essa xícara aqui, ó, de uma galera muito da hora, do MyTed aí. Foi uma benção. As câmeras, elas não mentem. O Vitor estava aqui respondendo, né? E agora, nesse exato momento, ele foi fazer uma coisa lá que ninguém pode fazer por ele. Se vocês aguardam só mais um pouquinho, ele já vem. E é isso aí, gente. A gente, ó, falando nisso, galera, ó, aproveita, segue o nosso canal. Segue aqui, ó, a nossa página aqui no Instagram, segue o nosso canal lá no YouTube. Olha os nossos vídeos, tem alguns cortes já. Nós tivemos 2 lives. Uma live com o nosso amigo Demarci de Melo Bittencourt, jocumeiro, missionário lá da Jocum Monte das Águias. E essa semana que passou nós tivemos a outra live com o nosso amigo Iago Angelucci. Ele é líder da Jocum Almirante Tamandaré, né? Ele está nesse processo de liderança aí. E foi uma benção essa live também. Então sigam lá, assistam os nossos vídeos, curtam lá, comentem. Gostou, comenta. Não gostou, comenta também. Dá like, dá dislike. O que vale, cara, é a interação. Então é isso aí, gente. Vamos começar então, Vitor? Vamos que vamos. Já fez a introdução ali, né? Já mais ou menos. Mas enfim, meu nome, eu vou me introduzir, você se introduz, você fala quem você é, o que você faz e esse tipo de coisa assim, acho que é interessante. Será que as pessoas que estão nos assistindo agora são o total de 2 pessoas? Tem problema. Vai melhorar. Mas é o seguinte, gente, meu nome é Kenny, eu sou missionário, eu faço parte de uma organização cristã missionária chamada Jocum, Jovens com uma Missão. Essa organização já existe aí há mais de 50 anos, já está com 60 anos, eu acho, né? Já está com 60 anos. E é provavelmente o maior movimento missionário do mundo. E eu tenho, assim, a alegria de dizer que eu posso fazer parte disso. Já tem 10 anos que eu estou nessa organização missionária. Atualmente o meu trabalho em missões envolve tradução, interpretação. Eu traduzo professores, né? Faço interpretação de aulas, traduzo material escrito, esse tipo de coisa assim. Também eu tenho um certo envolvimento com povos não alcançados. Nós já tivemos em alguns lugares onde tem povos não alcançados e a gente teve assim o nosso tempo de trabalhar com essas pessoas e a gente vai conversando sobre isso mais na nossa live. E é isso. Esse sou eu sou casado com a Micaele Freitas Leocádio, tá? Bolt, agora ela é Bolt, né? Nós somos casados já tem 7 anos. Eu sou pai de uma menina, chama Emanuele, e futuramente, se Deus quiser, né, teremos mais filhos aí, uns 10 por aí. Tem que encher a terra, né, gente? E é isso aí, esse sou eu, e esse aqui é o Vitor, e ele vai se apresentar aí agora, em nome de Jocum. Quer dizer, Vitor, se apresente, Vitor, quem é você, o que você faz? Você Não faço nada. Não faz nada? Bom, pessoal, meu nome é Vitor, sou casado, tenho 3 filhos, graças a Deus, né? Não sei... Graças a eu e minha esposa também, né? Fui de Jocum, sou de Jocum, não sei ainda essa situação. Mas galera, começamos esse projeto aí, cara, né? A intenção é bater papo, é conversar, é descontrair, é ter conversa inteligente. Chamamos um pessoal aí, cara, que é inspiração pro Kenny e pra mim também. E cara, estamos tentando evoluir nesse negócio, estamos tentando fazer um negócio mais profi, pra ficar até legal, né, cara? Pra ser um podcast que você curte assistir, que você curte ouvir. O nosso objetivo não é chamar só pessoas cristãs. Nosso objetivo é ter conversa com pessoas aleatórias, cara, com pastores, líderes, mas pessoas que, cara, têm feito alguma coisa na sociedade, pessoas que nós conhecemos que de alguma forma trazem coisas interessantes para ser conversadas, né, cara? E tamo aí, galera. Hoje, cara, era pra vir
pastor do Kane aqui, o pastor Pip, né? E por algumas questões aí, né, logística, sei lá. Por algumas questões logísticas aí, também de organização, a gente preferiu adiar aí essa live com o Pipe aí para uma próxima vez, para a gente conseguir se organizar melhor aí e poder receber ele aí de uma forma mais assim adequada, né? Olha, eu tô até usando palavras bonitas, cara. Olha, mas que pessoal, faz. É bacana, cara. Estamos aí, quem sabe a gente chega em primeiro lugar. Não sei. Mas, cara, se vocês tiverem uma dica de pessoas pra gente chamar, cara, que vocês também acham interessante ouvir, qualquer pessoa, cara, dá um toque pra gente, a gente chama, a gente tenta ouvir, a gente tenta ser zoeiro também. E eu acho que também uma das nossas ideias, assim como o podcast, não é só trazer pessoas relevantes que fazem alguma coisa na sociedade, como também criar essa conexão, né, entre os missionários e a igreja, entre a igreja e as pessoas que não estão na igreja, entre os cristãos e os não cristãos, porque uma das coisas que eu penso, assim, posso estar errado e vocês podem me corrigir se quiser lá nos comentários, mas pode ser, né, mas eu acredito que seja, que às vezes a gente tem muita especulação a respeito do que é ser missionário, de como é um missionário, de como ele se comporta, de como ele vive. Ao mesmo tempo, existe uma especulação muito grande a respeito do que é ser cristão, do que é estar numa igreja, do que é viver uma vida de um cristão, né? Para quem não está lá, existe muita desinformação, existe muita informação errada, né? Existe muito esse tipo de coisa. E eu acho que também um dos nossos objetivos é criar essa conexão, né, entre nós e as pessoas, entre as pessoas que sentam aqui com a gente e aqueles que estão assistindo, sendo eles cristãos ou não, né? A gente também mostrar um pouco sobre a relevância que a igreja está tendo na sociedade, a gente mostrar um pouco sobre a relevância que a missão, né, o trabalho do missionário está tendo na sociedade, aqui, ou seja, em lugares mais distantes. Também acredito que seja também de mostrar um pouco, talvez, aquilo que nós como cristãos podemos melhorar na sociedade, onde a gente pode ser mais relevante, onde a gente pode ser mais influente, realmente alcançar o nosso objetivo, o nosso desempenho como cristão na sociedade, né? Então acho que esse é um dos nossos motivos também. E assim, isso surgiu de um bate-papo, né? Uma vez eu e o Vitor, a gente estava conversando e por que a gente não faz um negócio assim? E acabou que eu pessoalmente deixei aquilo de lado, né? E aí o Vitor veio, não, vamos fazer, vamos então. Mas com o quê? Não, vamos fazer com o que dá, com o que a gente tem aí, equipamento que a gente tem, né? E à medida do possível a gente vai aí melhorando, a gente vai trazendo mais pessoas e, assim, trazendo mais conhecimento para as pessoas, ou mais, assim, um enriquecimento, sei lá, cultural. Sei lá, a ideia é a gente criar esse tipo de diálogo, sabe? Eu acho que isso é muito necessário. Eu tenho visto muito, na minha opinião, né, o que é observado a nosso respeito, ou o que é observado a respeito das outras pessoas com relação ao que é cristianismo e missões, às vezes é uma ideia um pouco equivocada, assim, sabe? Uma ideia um pouco até fora da Bíblia, né? Até o nosso comportamento como cristão, às vezes, o que é o cristianismo de fato, né? Como eu, como cristão, devo me comportar, né? Então é esse tipo de coisa assim que a gente queria abordar e envolver, assim, né? É isso, né, Vitor? De onde você vem, Vitor? Meu nome é ninguém, é de Belém, já ouviu essa piada? Cara, eu sou de Belém, né, cara? Sou de Belém. Égua e tal, saí, tacacá e tal. Deu e mais quatro e tal. Aquela vibe, né, cara? E o que você fazia lá quando você era lá de Belém? Qual que era a vida que você vivia lá e como que foi? Como que você veio parar aqui em Curitiba? Como que você veio parar aqui no Sul? Conta pra nós essa história. Vamos falar sobre isso. Cara, eu morava no Alphaville, em Belém, né, cara? Ali perto do Mangueirão. Lá a gente trabalhava, a gente era sócio da FACEPA, né? Uma das mais... Ai, cara, vim fazer até de 2010, né, cara? Vim de lá, vim de uma casa de recuperação, né, cara? Onde eu fiquei lá alguns meses. Fiz a TED, fiquei ali, acho que fiquei na base ali, acho que uns 10 anos, né? Trabalhando com Misericórdia, ou Viva Hope.
Um trabalho, o Misericórdia, o Viva Hope, hoje é chamado Viva Hope, né? Ele é um trabalho de quê, Vitor? Assim, explica um pouco para nós como que funciona o Viva Hope. Então, na época que você estava lá, o que aquilo abrangia, assim? Cara, a gente trabalhava com a comunidade, né, cara? O objetivo é a comunidade, né? Eu acho que o objetivo era o desenvolvimento comunitário, né, cara? Construímos casas, dávamos treinos de futebol. Hoje eu acho que o Leandrinho dá treino de futebol, tinha treino de dança, tinha as crianças, que a Gleice, né, que é da base lá, sempre estava junto, ou fazendo dança, ou contando história, subindo na comunidade. O objetivo era ter relacionamento e trazer Jesus para a comunidade de alguma forma, né? Não só isso, mas trazendo uma transformação né, física, espiritual, mental, né? Nessas 3 áreas ali, né, cara? A gente entendia ali como ministério que esse é o papel do Evangelho, né? Trazer uma transformação completa, né? Eu acho que Paulo fala, né? O Evangelho todo para o homem todo, acho que basicamente assim, né? Mas é basicamente isso, cara. E hoje a gente está aqui, né? Como voluntário. Legal, cara. E você trabalha com o que hoje? Fora, assim, de voluntário? Cara, entendi. Cara, eu tô patrocinando o podcast aqui, ó, cara. MM Numismática. Nosso patrocinador aí do nosso canal, o primeiro patrocinador. Marquezine Miranda, cara, numismática. Eu trabalho com numismática, né, cara? Coisas relacionadas à coleção, né, cara? Coisas antigas, cédulas, moedas, bonecos, figure action, acho que os caras falam, né? Bonecos que aí em Hot Wheels. Qualquer coisa antiga, cara, estrela, latão, que eu achar interessante, que eu possa ganhar dinheiro, eu compro, né, cara, e trampo com isso. E na verdade é pra estar servindo aqui a base também, né, como voluntário, ajudando o Farol, né. Ajudando não, né, servindo o Farol, quem sou eu pra ajudar alguém. Mas é isso, cara, mas aí, Kenny, você fala pra caramba, cara. É verdade. Você tá em Jocum, cara, você tá em Jocum há tanto tempo, qual é a tua visão de mundo, cara? Qual é a tua visão, o que tu olha pra vida e diz, caraca, essa é a minha visão de mundo, de vida, isso é... Em que sentido? Visão de mundo? Sei lá, mano, sei lá também, fala muita merda, né? Qual é a tua cosmovisão, né? O pessoal fala, qual é a tua cosmovisão bíblica, né? Acerca de tudo que você vive hoje, missão, sua vida dentro de missão, sua vida fora de missão. Cara, eu acho que eu como cristão e como missionário, assim, a minha visão, o meu objetivo, né, nisso tudo é buscar levar o Evangelho, né, as verdades bíblicas, as boas novas, a salvação para as pessoas, né, onde quer que eu esteja e em qualquer coisa que eu esteja fazendo, direto ou indiretamente, né. Então, como eu falei antes, né, eu cheguei a me envolver aí com povos transculturais, com regiões não alcançadas, e foi um momento em que eu tive assim uma ação muito direta com esse tipo de trabalho, né, de levar as verdades bíblicas aí a outros países, buscar levar o Evangelho, né, a verdade da Bíblia para aquelas pessoas que não têm acesso, né, em regiões distantes ou até mesmo em regiões aqui mais próximas, né. Hoje o meu trabalho eu vejo que ele envolve indiretamente esse trabalho missionário, né, o trabalho da tradução e da interpretação. Hoje, por exemplo, eu interpreto aulas para um grupo de alunos que estão sendo preparados para a vida missionária, né. A ideia é que esses alunos eles possam se capacitar e ir para lugares aí onde ainda ninguém ouviu falar, ou para, né, alcançar pessoas que ainda não tiveram acesso ao Evangelho, ou, né, levar as verdades bíblicas para essas pessoas. E a mesma coisa acontece com o material que eu traduzo também, né? Eu traduzi algumas coisas também de material didático, eu tive assim a oportunidade, né, de fazer isso. E é um material que vai ser usado tanto aqui no Brasil como em outros países ali da fala portuguesa para buscar levar um pouco do conhecimento bíblico para as pessoas. E eu acredito que isso é para transformar uma sociedade, né? A gente pode olhar onde o cristianismo passou, houve transformação, né? Onde o cristianismo esteve, a vida na comunidade, a vida na sociedade, ela foi transformada. Uhum. E eu acredito que a aplicação das verdades do Evangelho, elas não só transformam a pessoa como um indivíduo espiritualmente, mas
elas transformam o meio onde essa pessoa vive também, né? Então, eu acredito que é isso, essa é a minha visão. Hoje eu busco enxergar as coisas dessa forma. E é isso, basicamente. A minha esposa também é envolvida com isso. Minha esposa trabalha na área da moda. Ela trabalha na área de produção de roupas, né, e tudo mais. Ela está se envolvendo muito com isso porque ela acredita, assim, e eu também, né, que a gente pode, de alguma forma, exercer algum tipo de influência positiva, aí, uma influência cristã, numa área, numa esfera da sociedade onde ainda isso não existe, assim, ou é uma coisa muito esquecida, é um mundo muito, assim, deixado de lado, né, essa área da moda e tudo mais, né? Chega até engraçado, né? Eu não sei se você já viu, Vitor, mas existe aqueles lugares lá, tem lojas, né? Moda gospel. Eu acho isso ridículo, né? Moda gospel. O que é moda gospel? O que é moda evangélica? Isso não existe. Não existe moda evangélica, existe a moda. Existe a sociedade. As pessoas se vestem como elas querem, como elas acham apropriado. E no mundo evangélico isso também não devia ser diferente, né? Uhum. Ao invés do pessoal ficar criando um tipo de moda exclusiva dos evangélicos, isso não existe, tá? Se você viu moda gospel, isso aí é uma mentira, isso não existe na Bíblia. Moda evangélica. Existe uma forma apropriada de você estar vestido, né? Ou, né, você não sair por aí mostrando tudo, né, para os outros, basicamente. E a minha esposa é envolvida com isso, ela está buscando, assim, se preparar mais nessa área e desenvolver um papel, assim, bem relevante nessa área, assim, e graças a Deus ela tem alcançado, assim, os objetivos dela. Legal, cara. Como família é isso que a gente está buscando. Pesado, né? Muito pesado, demais. E é isso. E você, Vitor, assim, qual que é o teu objetivo, assim, quais são os teus sonhos dentro ou dentro da sua vida? Assim, cara, comprar uma mansão com uma piscina atrás e carrão e fazer uma Ferrari. Não precisa Ferrari não, fazer umas festas e chamar a dupla Rafaela e como é que é o nome? Lucas e Rafaela. Olha aí. Cara, a minha visão de mundo, cara, na realidade, meus objetivos hoje, cara, é poder ser um pai de família exemplar, cara. É cuidar dos meus filhos, olhar pra minha esposa, amá-la, respeitá-la. Amar meus filhos, respeitar meus filhos. As pessoas falam assim mesmo, isso devia ser obrigação. Realmente é obrigação, cara, mas eu acho que a gente fica focado em tantas coisas, cara, que a gente acaba esquecendo literalmente de estar com os filhos, de ser presença para os filhos, de ser presença para a esposa, né? Então, às vezes, pode ser, aparentemente pode ser falácia, mas na realidade não é falácia, né, cara? É muito tenso. Eu, com esse negócio de coleção, cara, é muito tenso porque eu, às vezes, fico preso dentro do quarto ali, um dia todo e, cara, falando com o cliente, tentando vender, então... Por mais que às vezes eu esteja dentro de casa, às vezes eu estou muito longe dos meus filhos, né, cara? Então, eu quero meu objetivo de vida é ser um pai e um marido presente, cara. Para que nós, como família, possamos expressar o reino de Deus em nossa volta, cara. Eu acho que meu objetivo principal é ser referência dentro do meu lar, cara. Depois de ser dentro do meu lar, acho que automaticamente... É negócio que a gente bota sempre objetivos, né, cara? Mas eu desejo, né, e procuro viver como influência dentro do meu lar, como um bom pai, como um bom marido, como um bom homem, né? E que o meu cotidiano, cara, possa expressar isso, que o meu bate-papo com o vizinho, que a minha conversa com o vizinho da frente, com o vizinho do lado, com o vizinho de trás, com os caras que ouvem rap do lado de casa, com o cara que ouve funk atrás, entende? Então eu procuro ser um bom vizinho, cara, entendeu? Para poder expressar quem realmente Cristo é, né, cara? Mas eu acho que é isso, cara. E como você acha, assim, que de maneira geral isso é expressado, assim, dentro do cristianismo ou dentro pelo menos, assim, desse mundo cristão que você conhece, assim, o seu objetivo como pai de família, né, ou, assim, é expressar as verdades bíblicas, né, daquilo que você tem, do relacionamento que você tem com a sua família e da sua família para fora. E como você acha que, às vezes, o cristianismo é visto, assim,
por parte da igreja ou dos evangélicos, né? Como o cristianismo é visto pela parte da igreja? Como o comportamento cristão se dá, assim, por parte da igreja ou por parte dos evangélicos, assim. Como que você encara isso? Porque, assim, lógico, a gente busca isso, mas o que o cristão em geral busca, de acordo com aquilo que você pensa, assim? Qual que é a visão, assim, geral do cristianismo, do mundo evangélico no Brasil hoje, que você diria, assim? Sei lá, eu acho que o mundo evangélico pensa dessa forma. Eu posso dizer a respeito daquilo que eu julgo, né, cara? É muito tenso, né, cara? Eu não sei o que do mundo gospel quer. O mundo gospel não manda bem. Mas eu acho meio tenso, né, cara? Eu tenho contato com a igreja, né? Mas nas igrejas que eu passei, o objetivo era sempre religioso, no sentido de se andar bem vestido, andar com uma Bíblia, não chamar palavrão. Não sei se é basicamente isso, né, cara? E na teoria é bonito, cara. Na teoria é muito bonito. O problema é quando você vai pra prática, né, cara? E você não pratica isso na sua comunidade. Entendeu? E você demonstra uma igreja que realmente não é. Você cria pessoas feridas com a igreja. Você cria uma comunidade que tem raiva de ter uma igreja, entendeu? No seu bairro, né? Mas, cara, eu não sei, porque eu acredito que a igreja de Cristo, né, cara, ela é de Cristo, né, cara, e eu sou um cara muito crítico por algumas questões, né, pessoais e relacional. Eu sou um cara muito crítico e isso acaba, de alguma forma, cara, me limitando como cristão, como filho e tal. Porque eu começo a criticar, eu lembro quando eu ia pra igreja com a minha esposa, cara, a gente ia e eu chegava e já olhava pro louvor, como se eu soubesse cantar, né, que era um canto. Eu chegava, já olhava para o pastor, aquilo que ele estava falando, como se eu fosse um bom pregador, ou como se eu fosse um teólogo, o qual eu não sou. Mas eu acho que não existe, não é uma questão de ser errado você julgar aquilo aquilo que você vê com base naquilo que você conhece da Bíblia. A gente tem, por exemplo, os bereanos na Bíblia. Cara, eles examinavam tudo aquilo que era trazido, eles examinavam tudo aquilo que era falado a eles, e eles examinavam aquilo de acordo com as escrituras, para ver se condizia ou não com a realidade, com a verdade. E eu não vejo um problema nisso, até porque se você não buscar, se você não julgar de acordo com a Bíblia, né? Existe uma diferença entre um julgamento pessoal e um julgamento bíblico. Mas eu acho que se você não usar a palavra de Deus como base de referência para ver se aquilo que a pessoa está falando lá na frente está certo ou não, você engole tudo. E essa não é a ideia de você ser uma pessoa assim, entendeu? Ou até mesmo, se você pode aplicar isso pro louvor, ou pode aplicar isso pra qualquer coisa. Mas me aponta uma igreja perfeita, cara, que segue todos os princípios. Só o Gólgota. No sentido que eu tô falando é assim, cara. Obviamente eu tô ali assistindo um culto, e tem uma coisa que o cara fala, e tá bom, eu não vou aceitar aquilo. Mas o que eu faço quando eu vejo que aquilo é uma heresia? Você já deve ter ouvido isso, não já, em alguma igreja? Você se levantou na hora e falou alguma coisa contra? Não nesse aspecto, mas você consegue medir, tipo assim, do 100% que essa pessoa falou, tanto por cento eu concordo. Sim, mas o resto não, até porque você nunca vai concordar com tudo, até porque graças não conhece a Deus, tudo, né? Porque o que eu tô falando é a situação de você se transformar num crítico no geral, mano. Você é um crítico, que é igual aquela situação, eu vou ouvir a Deus, porém eu defino aquilo que eu quero ouvir de Deus. Eu acabo não ouvindo a Deus, porque eu já fiz uma ideia pré-concebida. Já fiz uma ideia pré-concebida do que eu queria ouvir dele, entendeu? Então, essa é a vibe do cara que é crítico, cara. Ele critica tanto um cara que tá pregando, que ele, cara, esquece todas as coisas que o cara vai pregar, baseado na Bíblia, baseado em uma vivência bíblica, né? Então, cara, eu particularmente, quando eu criticava, quando eu apontava as coisas, eu deixava de reter as coisas boas do cara, e cara, ele só ficava criticando e falando mal, né? E pô, o que eu vou fazer? Eu não fazia nada, entendeu? Eu criticava de dentro do meu quarto, ou conversando com os amigos, né, cara? Então, na realidade, quando a gente critica, né, eu acredito assim, cara, a respeito da igreja. A igreja de Deus A Mica tá falando, olha as polêmicas. A igreja... Mas é a ideia. A igreja de Cristo, cara, ela é a igreja de Cristo e sempre vai ser, parceiro. Entendeu? É porque também existe uma diferença, eu acho, entre você avaliar o que está sendo dito e o coração da pessoa, né? Sim. Então, tipo assim, não é porque o que o cara falou não está certo que ele não esteja buscando o caminho certo. Exatamente. Que ele não esteja buscando acertar. Existe essa diferença. Exatamente.
Então a gente passa por essa situação, cara. Ao invés de aproveitar as coisas boas, de observar, cara, e ver o que Cristo tem feito através daquela igreja não, daqueles irmãos em Cristo Jesus, porque, cara, quando a gente começa a criticar muito a igreja, cara, a gente acaba esquecendo que a igreja é de Cristo. A igreja não é minha. Sim. E a gente acaba criticando Jesus, pô. Principalmente se você é um cara que acredita que, né, que a gente vai até ele, graças a ele, não a nós, então você tá falando que, pô, ele escolheu errados, cara. Ele chamou os caras errados, não chamou uns caras, entendeu? Então é Deus que aperfeiçoa, cara. Eu acredito que a igreja, cara, ela sempre vai ter as coisas boas e as coisas ruins. São gente, né, cara? São pessoas. Né? Ó, um cara, eu tava ouvindo uma pregação do Ed hoje, do Ed René. Esse é um cara bem básico, cara, que a galera critica. Eu não conheço o coração do cara. E eu lembro que até um tempo atrás, quando ele falou que deveria atualizar a palavra, né, cara? A galera tirou do contexto toda uma coisa e usou somente uma parte. Eu não defendo, cara, pastor, não defendo ninguém. Né? Não sou defensor de ninguém, nem advogado. Mas a gente vive disso, cara, hoje. A gente corta alguma coisa e monta, cara. Segmenta, né? Entendeu? Um negócio que a gente, cara... E a gente não faz, cara. A gente não... É louco você ver as pessoas que criticam quem? São pessoas que não fazem nada. São pessoas que estão sentadas, criticam tudo que é errado no mundo. Mas enquanto o cara tá sendo influência ou influenciando pessoas, eu tô no meu canto só, criticando. Por isso que a gente fez um podcast, né? Exatamente, pra gente criticar pra todo mundo ouvir. Mas é tenso, cara. Eu acredito que o corpo de Cristo, ele é o corpo de Cristo, cara. Ele é... Né? A Bíblia fala que a porta do inferno, né, não prevalece contra ela. Então, cara, ela vai seguir vencendo. Se você acredita na Bíblia, eu creio que ela vai seguir vencendo, né, mano? Sofrendo perseguição e tudo mais, né? Mas é meio tenso, cara. Você olhando pra igreja, pra nossa igreja, pro corpo de Cristo atual, quem você acha que são referências, cara? Quais são as referências que hoje temos aí de pessoas, de homens de Deus? De homens de Deus, cara. Que vocês não, o cara tem influenciado. É difícil você determinar, você chamar alguém de referência, assim, aquilo que a gente tava até falando antes, né, Vitor? Você não conhece a pessoa no seu particular, né, cara? Assim, a pessoa pode ter uma boa pregação, a pessoa pode ter um bom desempenho, um bom conhecimento bíblico, né? Mas ao mesmo tempo você não sabe o que a pessoa faz, né, escondido, né, fora dos holofotes e tudo mais. Sim. E eu acho que eu não sei, assim, quem que eu nomearia, assim, alguém... Não, porque tipo assim, né? A gente tem muitas pessoas, né? Teve o Lázaro que morreu, né? O assassino Lázaro lá. Sim, Tá. Se ele estivesse lendo a Bíblia a Bíblia pra você, cara, ele estaria contando alguma mentira? Não. Ele estaria contando verdade, né? Independente da boca que sai, né? Sim. Então, tirando essa situação de vida pessoal, que se a gente olhar para uma pessoa que está em cima, assim, ou na frente, é muito difícil a gente ver o pessoal. Só quem está numa redoma ou numa rodinha é mais fácil. Mas você olha assim, não, essa pessoa tem falado e pessoas têm ouvido e tem de alguma forma sendo influenciado por esse cara. Ou por essa mulher, sei lá. Você Vivo ainda? Vivo, cara. Vivo. Bota até Paulo, né, cara? É influência. Tô falando hoje, na geração que temos, né? As pessoas têm uns caras que ultrapassam gerações, né, cara? Eu gosto muito, assim, de ouvir o pastor Pipe, né? Meu pastor lá da minha comunidade Gólgota lá, igreja a qual eu sou membro. Mas eu gosto muito, assim, eu gosto muito do Pipe, eu gosto muito de ver algumas pregações ou algumas coisas, assim, livros e tudo mais do Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Hernandes Dias Lopes é bom, cara. Hernandes Dias Lopes é bom. É bom que eu falo no sentido do que ele fala a respeito da palavra. Aquele outro canal. Malafaia. Não, eu gosto até, assim, de leitura, daí eu gosto de alguns livros, os mais antigos, assim, do Caio Fábio, ele tem uns livros muito bons. Tem um livro dele que eu li, assim, que me impactou muito, chama Síndrome de Lúcifer. É um livro que fez, assim, mexeu bastante comigo, assim, na leitura do livro e tal. Ele tem alguns livros bons, assim. Hoje, ele é uma pessoa a qual eu, assim, pessoalmente não concordo com algumas coisas que ele fala, assim, né? Mas com certeza ele tem algumas coisas, assim, muito relevantes, né? Ele foi um cara, assim, que
na minha opinião, foi muito relevante, assim, no tempo dele, assim, há alguns anos atrás, né? Foi um dos caras, assim, muito... Hoje ele tá mais inundado em física quântica. Eu não tenho acompanhado muito ele, mas ele, assim, ele tem um pessoal, assim, que curte bastante ele e tal, né? Curte, cara. Tem Papo uma de graça, galera, muito o bom, Papo cara. de Graça, é um canal dele lá. Tem uma galera que gosta, assim, né? Eu não tenho acompanhado muito. Mas tem, assim, essas pessoas, assim, que eu gosto de ver. O Jonas Madureira, Hermes Maia. Hermes Maia é um cara muito bom. Eu fiz John Piper. um pedaço... eu tô lendo um livro do John Piper. Eu tô lendo um livro do John Piper, chama, acho que, Finalmente Vivos, e Agora? É um livro que trata sobre salvação e tal. Achei muito legal, assim, sobre o Dá pra nascimento. perguntar aqui, ó. Depois eu faço as perguntas aqui. Olha aí, bastante pergunta. Finalmente, hein? Meu Deus. Não, só duas. Só. Ah, só duas. Mas eu gosto, cara. Eu gosto de ver essas pessoas assim. E... eu acho que essas pessoas são relevantes, assim. Pelo menos dentro do meio cristão, elas têm falado coisas coerentes, assim. Coisas bíblicas. Você não vê muito, assim, viagem, sabe? Na cabeça desses caras. E eu, assim... Timothy Keller é bom, né, cara? Timothy Keller, Deus um cara Pródigo, bom. já leu Deus Pródigo, é muito bacana, Não, cara. Muito show não de li. bola. Traz uma Timothy leitura Keller. Eu muito tô lendo um interessante. livro muito bom também sobre autoliderança, chama As 15 Leis do Crescimento, do John Maxwell. É um cara muito bom também. Minha sogra, acho que meu sogro tem esse livro. É um livro muito bom, eu tô gostando bastante, assim. Ele ajuda bastante na questão de autoliderança, assim, de você saber se organizar e organizar sua vida. Eu acho que isso é importante. Sim. Eu tenho lido mais isso, sim. Tem um outro livro que eu comecei a ler, eu nem sei se esse cara é vivo ainda, o John Geisler. É um livro dele, polêmico esse é. Não tenho fé o suficiente para ser ateu. Nossa, esse livro é polêmico. Ô, falando nisso, vê se ô Copes, vê se vem aí bater um papo com a gente, Copes. Mas não pode me perguntar nada, essas coisas que eu não sou muito leigo, hein? Cara, se assim permitir, ele estiver interessado, chamei um amigo meu, que ele é ateu, né, cara, e acho que daqui a uns dias ele vem aí pra bater um papo com a gente, responder algumas dúvidas nossas, perguntas, né, cara, acho que vai ser um bate-papo legal. Deixa eu ler aqui 2 perguntinhas pro Kenny aqui, né, cara? Pra mim? Pra você, né, cara? Manda aí. Vou mandar a primeira da dona Ângela aqui, minha sogra, né? Como foi o chamado para o ministério, teu chamado para o ministério? Cara, na verdade foi uma coisa bem automática, assim. A minha conversão foi um negócio assim bem... Como é que fala? Foi bem assim... Literalmente eu acredito assim, que eu fui alcançado assim, de uma forma bem extraordinária assim, pra Deus. Assim. Passado. Eu fumava bastante, né? Cigarro, Piá? Cigarro, fumava muito cigarro. Paeiro? Fumava os 1000 lá, os Marlboro. Marlboro era pra rico, né? Fumava Hollywood da minha mãe. É mesmo? Cara, mas aí, cara, eu tinha um plano assim de que eu queria parar de fumar, né? Eu falei, cara, eu vou parar de fumar, só que para isso eu não posso estar muito perto de casa com meus pais, não, porque eu discutia muito com eles, né? E aí, essa pergunta é besta. Nessa não. A da... Não, peraí. Aí, cara, eu fui pro Paraguai num negócio que chama Projeto Vida para construir casa. Projeto Vida da Batista? Não, era um cara... Projeto Vida, não é da Igreja Batista. Era um cara, ele é um uruguaio que mora nos Estados Unidos. E esse cara, ele juntava gente do mundo todo através do Facebook e falava assim, tal cidade a gente vai para construir casa lá e ajudar as pessoas e levar a mensagem do evangelho para essas pessoas. E eu nem era crente, falei assim, cara, eu vou nesse negócio aí. Porque eu vou ficar uma semana no meio dos crentes e aí lá eu não vou poder fumar. Também não vou estar em casa para brigar com a minha família e eu vou conseguir... ficar sem fumar, eu vou parar de fumar e vai ser o canal. E aquilo foi interessante, assim, tem alguns amigos meus que foram comigo, assim, que viram, assim, mais de perto esse acontecimento. E aí eu fui lá pro Paraguai, comecei a construir casa e teve um dia, assim, tava rolando um culto lá e Deus foi muito claro, assim, comigo, assim. Deus falou assim, olha, eu não te criei para essa vida, eu te criei para você ser outra coisa, eu quero que você... viva pra mim agora, assim, não exatamente nessas palavras, né, mas basicamente isso, assim, eu não te criei pra isso aí,
essa vida que você tá vivendo é uma vida medíocre e eu não criei você pra isso. E cara, assim contigo? Foi da água pro vinho, assim, cara. Tem pessoal falando, processo de conversão. Não, comigo não teve processo. Nossa! O processo meu foi de um dia pro outro. Agora, o processo de amadurecimento na fé é uma outra história, né? Lógico, precisei disso, né? Ou conversão. Ainda preciso. Então, conversão, ela, a partir do momento que você levanta a mão ali, entende? Ou é um processo a conversão? Depende. Porque teve o papo ali com Pedro, que Jesus está ali, cara, e tal. Ele falou, vamos converter eles, que ele quis dizer com isso aí. Então, mas aí é que eu penso assim, cara. Eu acho que o lance de conversão é uma coisa bem individual, assim. Tem gente que toma uma decisão e daquele dia em diante a pessoa tá nisso. Tem gente, eu nem diria que a pessoa toma uma decisão, né? Porque eu, baseado naquilo que eu acredito, a pessoa ela é alcançada, né, por Jesus de várias formas. E uma delas pra mim foi assim, foi na hora ali, resolveu, a partir daquele dia minha vida mudou, né, e eu deixei de fazer muita coisa que eu fazia de errado, né, eu precisei amadurecer na fé, lógico, mas eu acho que é uma coisa bem individual, assim, tem aquelas pessoas que ficam ali, né, vai, não vai, até que uma hora vai, ou não vai de vez, né, então assim, pra mim foi muito claro isso, sabe? E lá nisso também já entrou essa ideia de missões, assim, pra mim era um negócio, poxa, Jesus mudou minha vida, então eu preciso levar essa mudança para outras pessoas. Eu preciso fazer com que as outras pessoas conheçam essa mudança, eles conheçam aquilo que transforma a vida da gente, né? Uhum. E aí eu ia fazer faculdade teológica. Tava pronto para ir para fazer uma faculdade teológica e meu pai falou assim, não, você não vai não. Você vai fazer uma ITED lá na Jocum, se você quiser ir para a faculdade teológica, é só depois de você fazer essa ITED lá na Jocum, essa escola de discipulado na Jocum. E aí, então eu digo assim, quando me perguntam assim, nossa, como que você foi parar na Jocum? Eu falo assim, não, é porque meu pai mandou. Ele me mandou e durante esse tempo na Jocum fazendo essa escola de discipulado, assim, foi onde se consolidou o chamado para missões e fiquei ali. Nunca mais pensei em largar missões. Quer dizer, já pensei, né? A gente pensa, né, quando a coisa aperta e tudo, a gente pensa, mas assim, nunca foi algo que eu tive coragem de fazer. Assim, eu tenho muito medo de desobedecer a Deus, sabe? Eu acho que as consequências da desobediência, elas podem ser severas, assim, sobre a nossa vida, sabe? Então eu nunca ousei. Talvez, não é que eu nunca ousei desobedecer a Deus, porque a gente acaba desobedecendo a Deus diariamente, assim, né? Mas nessas grandes decisões, assim, eu sempre tive muito medo, assim, cara, de fazer uma cagada, literalmente, assim, de falar, quer saber, chutei o balde, assim, agir por impulso, sabe? Eu sempre tinha muito medo. E é isso, assim, que o meu chamado missionário se consolidou na minha vida, né? Dessa forma, assim. Então viu, fez ETED e entendeu, já que era pra ficar. Basicamente. Era pra ficar não, né? Que era pra continuar em missões, né? Independente de Jocum, qualquer coisa, né? Uhum. Mas fala aí, cara. Então, cara, como é que tu vê, cara? Ó, daqui a pouco a gente vai responder tu vai responder do Patrick ou da... Como é o nome dela? Putz, a pergunta... Paty. O Patrick e a Paty tem as perguntas... Ó, a Patrícia e o Patrick perguntaram, cara. Quem? Judas se matou? Cara, eu acho que você deve ler Atos 1:8. É 1:8 ou é 1:18? Leia lá, cara. Leia a história da Bíblia e tire as suas conclusões. Uma coisa eu digo, a Bíblia não se contradiz. Então vá lá e ache uma forma de... Uma que diz uma coisa, outra que diz outra, como é que faz? Não, ela... Se derramou... Não, essa aqui é a questão. A contradição ela é quando algo na Bíblia diz uma coisa e algo na Bíblia, outro lugar na Bíblia diz exatamente o oposto daquilo. Isso é uma contradição. Nesse caso do texto aí, eu não quero entrar nisso, cara, mas nesse caso, no texto, ele não contradiz a outra menção do texto. Qual é? Onde está uma menção, onde está outra? Eu só lembro dessa, que é de Atos 1:18, se eu não me engano. Eles estão chamando os caras se reunindo ali para poder jogar exatamente. E aí eles falam sobre Judas, e onde Judas então com o dinheiro das moedas, ele comprou um terreno que se chama, como é que se chama? Campo de Sangue.
E Judas... Não, foi chamado agora de Campo de Sangue. Quando ele comprou... Sim, quando ele comprou não era, né? Mas se chama, ou foi chamado depois de um tempo, Campo de Sangue. E é onde Judas, então, ele caiu e as suas vísceras se derramaram, espalharam sobre a terra, né? A questão é que em outros textos bíblicos dizem que Judas se enforcou. A grande questão é, poxa, mas então a Bíblia errou? Eu acredito que a gente deve sempre entender a Bíblia a partir do pressuposto de que a Bíblia ela não se contradiz. Então, se você lê um texto e diz que ele se enforcou e no outro texto ele diz que ele caiu, então como que você conclui isso? Uma coisa não se opõe à outra. E a gente também tem que considerar os relatos aí históricos, né? Então, cada autor aí relatou aquilo, lógico, inspirado pelo Espírito Santo, mas relatou aquilo que ouviu ou relatou aquilo que ele vivenciou, né? Então, assim, você tem que considerar isso tudo e extrair dali, então, a verdade geral, que não faça contradição, né? Que não crie contradição, porque a Bíblia ela não se contradiz. A gente acredita que a palavra de Deus ela é inerrável, ela não erra. Então ela não pode errar aí também. Se eu pensar que ela pode ter errado aí, então aonde que ela está certa? Quem sou eu para determinar o que está certo e o que está errado, então? Aonde que eu vou determinar o que é e o que não é correto ou contraditório, né? Mas é isso, gente. Eu acho que cada um precisa ler e interpretar. Respondido aí, família? Cara, como é que você vê, Ken? Voltando esse negócio de missão, né, cara? Eu tô sendo até entrevistado. Me entrevista aí, cara. Pode me entrevistar, cara. Como é que você vê essa situação, cara? Quando fala em relação a ser chamado pra missão, a ir pra missão e a galera... Os caras, que bênção, cara, é muito bom ver você largar tudo e tal, ir pra missão, abandonar. É bom quando é o dos outros, né? O filho dos outros. Como é que você vê essa situação? Você acredita que você abandonou tudo pra poder viver uma vida de sacrifício, virar um jesuíta? Não, eu acredito que qualquer cristão, ele precisa viver uma vida de sacrifício. Você tem que todo dia sacrificar as suas próprias vontades, a sua carne, né? Você sacrifica aquilo que a gente entende que não é algo bíblico, algo, né, que glorifique a Deus, a gente sacrifica aquilo. A Bíblia fala que a nossa carne ela é pecaminosa, né? Nossos desejos, nossa natureza ela vai buscar o que é mal. Então eu não acredito que eu estou sacrificando nada mais do que qualquer outro cristão deveria sacrificar, não. Agora, lógico, tem gente que acha isso, né? Tem gente que acha assim, agora quem largou tudo para viver uma vida miserável, né? Esse tipo de coisa, assim. Não, eu não vejo dessa forma, cara. Eu acredito que tá falando o meu foco aqui. O meu foco como cristão, ele tem que sempre estar naquilo que é eterno. Né? O meu foco como cristão, ele está em Jesus. Eita, glória. Ele está na glória, ele está em glorificar a Deus, em buscar sempre levar isso comigo, né? De glorificar o nome de Deus, glorificar a Jesus. Então, esse negócio que o pessoal fala aí, de que largou tudo para trás, de que abandonou tudo, não, cara, eu acredito que eu ganhei muito mais do que só, né, esses bens materiais, né. Até hoje eu tava meditando, assim, a respeito disso, né. Cara, aquele texto que Paulo fala, né, tudo posso naquele que me fortalece, né. Eita, então, nossa, eu posso tudo, Deus me dá tudo. Não, cara, não funciona assim, né? Paulo fala lá um pouquinho antes desse versículo, ele fala assim, então eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é isso, eu sei o que é aquilo, e tudo posso naquele que me fortalece. E eu acredito que as pessoas, elas criam uma utopia, assim, em cima da vida com Deus, né? Ou do que elas acham que a vida com Deus deveria ser, né? Uhum. Então as pessoas acham que não, né? Você vê muito isso na TV, tem aqueles caras, aquele pregador de televisão, na minha opinião, assim, olha... É difícil um que fale alguma verdade, assim. Mas você vê, cara, é aquele negócio, vem pra Jesus que tua vida vai ser um milagre, você vai conseguir tudo. Você vai ter os bens, você vai ter tudo, né, cara? E não é assim, cara. Mano, a vida com Deus ela é o contrário disso. Mano, você quer vir pra Jesus? Então vem, abraça essa vida, que
quer uma vida onde você não vai ter tudo, onde você não vai... seus anseios e suas paixões, elas não vão ser satisfeitos né, nisso, assim, na vida. Assim, o que a gente vê, o que é satisfeito, na minha opinião, assim, cara, é justamente o amor de Deus, é o que me satisfaz. E isso envolve em eu entregar e largar de lado todas as minhas paixões carnais, né? Então, cara, você quer ver uma vida feliz, uma vida alegre, assim, onde você vai ter tudo, mano, o cristianismo não é esse lugar. Você vê que eu acredito que nenhuma vida é assim, né, mano? Não, ela não é assim, mas o ser humano sempre está em busca disso, né? O cara quer satisfazer aquele desejo nunca dele, vai né? conseguir, né, Vai, cara? cara, Acho que tanto vai. dentro como fora existe tem frustração, tem tristeza, tem Sim. um monte de coisa, né, cara? E é muito tenso, né? Você dizer que abandonou tudo pra servir um cara que é dono de tudo. Eu acredito que é o contrário. Cara, eu acho que ganhei Deus, tudo. Deus chama a gente, né, cara? Acho que a nossa vida medíocre, né? Nossa vida de bosta mesmo. Mano. E nos chama, cara, pra ter uma vida, ter o privilégio, né, cara? De fazer algo, de servir, cara. Porque, cara, é muito tenso, né, essa situação, você olhar assim, cara, você ser honesto consigo mesmo, olhar pra si e dizer, caraca, eu não tô valendo R$1. Não tô valendo R$1 nesse sentido, né, cara? E, cara, eu sou chamado por Deus, cara, o Criador de todas as coisas, o cara que me salvou, o cara que criou o mundo. E para fazer algo com ele, né, cara, que eu não faço por ele, nem pra ele, mas com ele, né, assim que eu creio, pelo menos. Cara, é muito grande, cara, é muito grande você achar que as coisas que você tem, né, cara, não vou falar coisas mundanas, mas as coisas que você tem. Os materiais, bem materiais, aquisições, aleluia. São né? coisas maiores, cara, do que viver uma vida com Deus, viver uma vida com Deus no sentido de estar fazendo algo com ele, né, cara. É um pensamento muito pequeno, na realidade. É engraçado, esses dias eu tava pensando, né, nisso, assim, eu tava conversando com algumas pessoas e eu fiquei, assim, perdido, cara, no assunto, porque eu fiquei assim, cara, o que eu sei, do que eu vivo cara, eu não consigo separar, cara. Quando eu vou planejar fazer alguma coisa da vida, pra mim aquilo implica sempre no que aonde que eu vou alcançar pessoas através disso, né? Como que eu vou, sei lá, ter o acesso a mais gente para compartilhar das verdades bíblicas para essas pessoas ou coisa assim. Na minha cabeça é assim, Vitor. Pra mim, esse lance do podcast é isso, cara. Cara, é uma coisa que a gente tá fazendo pra, poxa, quantas pessoas a gente consegue alcançar? Quantas pessoas a gente consegue compartilhar um pouco sobre as nossas heresias. Mas assim, sobre o evangelho, sobre o amor de Cristo e tudo mais, né? Quando eu resolvi entrar na missão, né, ou quando eu resolvi viajar, ir para outro país e tal, o meu objetivo não tava em, cara, como que eu, não tava assim, vamos curtir, vamos passear, vamos fazer tudo isso. Não, cara, tava em como que eu consigo chegar nessas pessoas que nunca ouviram falar da mensagem do evangelho. Então, e aí eu tava conversando com umas pessoas assim, e a cabeça das pessoas era dinheiro, cara. Eu não tenho nada contra dinheiro, eu gosto do dinheiro. Que bom! Né? O Vitor mexe com dinheiro também. Mas assim, é um lance assim, cara, o dinheiro ele não pode ser um fim em si mesmo, porque ele é a raiz de todos os males. Então ele deve ser um meio para que você possa alcançar mais pessoas, para que você possa glorificar mais a Deus, para que você possa ir mais um passo, né, em direção àqueles que não conhecem o Evangelho da Cruz, né, o Evangelho, as boas novas de Jesus. Então, o problema é que às vezes eu vejo assim, gente que segue a Cristo, que tem uma vida, pelo menos eu julgo, né, que tem uma vida cristã e tudo mais, mas está com a cabeça na grana, está com a cabeça em no que eu vou ganhar com isso, no que eu vou lucrar. E, mano, pra mim, às vezes, pra mim nunca se trata do que eu vou ganhar. Na verdade, pra mim, se trata do que eu vou compartilhar com os outros, do que eu posso levar pros outros, né? E é isso, cara. Não sei se eu respondi a pergunta aí. Tô falando bastante, Vitor. Você tem que falar mais do que eu, cara. Tem mais pergunta aí, Vitor? Cara, tem umas perguntas aqui Tem um monte de pergunta aqui, cara. Olha, tá bombando! Fazer uma pergunta aqui da Silvane Cassio Johan. Johan, acabou de casar. Parabéns, Johan. Parabéns, Johan. Bem-vindo aí ao mundo dos casados. Ele fez uma pergunta assim.
Como o crente deve se posicionar digitalmente sem precisar ter um perfil público? Ué, cara, Porque é que ele diz que hoje em dia, né, cara, os algoritmos influenciam na política, algumas empresas funcionam fora da realidade dos estados, como o Uber, venceu os táxis, Facebook, IBGE, YouTube, TV e até as moedas digitais. eu acho que essa questão de não ter um perfil público apenas vai restringir o número de pessoas às quais você vai influenciar, né? Digitalmente. Na minha opinião. É muito assim. E também, eu acredito que funciona dessa forma. Se o meu perfil ele é restrito, ele é privado e aquelas pessoas me seguem, as pessoas veem o que eu estou postando, publicando, sei lá, a minha influência vai se restringir àquele número de pessoas que está me assistindo e que tem acesso ao meu perfil. E assim, então eu estou permitindo que aquelas pessoas tenham acesso à minha vida, né, e às coisas que eu posto. Digitalmente seria isso, cara. Manda outra aí. Não tem nenhuma pra você responder não, Vitor? Não tem pra mim não, tô lendo. Ô, cara, esse podcast é a meu respeito. Por que se torna tão comum as pessoas terem uma má impressão do cristão hoje em dia? Cara, eu não acho hoje em dia não, cara. Eu também não acho hoje em dia não. Se você tem um livro que você pode ler, chama Livro dos Mártires, que ele vai contar de um cara chama John Fox. Muito E ele bom vai... livro. Esse livro é muito bom, indicação do Vitor. E eu comecei a ler esse livro. E, cara, a realidade, cara, é que o próprio Jesus já diz, cara, que a gente ia ser odiado nesse mundo. Então, assim, não é o cristão que faz, ou sei lá. Não, porém, cara, desculpa. Porém, na história também, Não, muitos lógico. cristãos eram amados, né, cara? Sim. E aí? Cara, a minha experiência numa aldeia indígena, assim, o contraste, né, entre a aldeia indígena e os povos da Índia, sempre vai ser um contraste porque é uma diferença cultural muito grande, né? Então, a forma de como o povo na Índia se comporta, a forma de como o indígena, né, se comporta, de como ele vive, de como as coisas na vida dele, assim, é sempre um contraste, né? Agora, a minha experiência, ambas foram muito boas, né? Eu amo a Índia, eu estive lá por algumas vezes, e eu gostei demais, assim, as experiências foram muito boas. E ao mesmo tempo, eu gostei muito de estar lá na aldeia. Foi um período muito legal, foi um tempo assim, muito gostoso com o pessoal de lá. Conhecer a cultura, conhecer os desafios, as riquezas culturais também, né? E ver como se dá o evangelho dentro daquela cultura e tudo mais, né? Então, assim, eu gostei muito. Eu acredito sim que foi uma das experiências mais marcantes na minha vida aí. E é isso, espero que tenha respondido aí a pergunta. Tem mais alguma pergunta, Isso mesmo, gente? a pergunta é se para a sua família foi muito diferente de ver uma cultura para outra. Ah, sim, com certeza. Foi muito diferente. Foi, assim, a forma, né, de como o pessoal na aldeia vive e a forma de como a gente vivia na Índia é completamente diferente, né? São, assim, como eu falei, né, são duas culturas, assim, ó, completamente diferentes. Agora, foram duas experiências, assim, muito ricas. Apesar de que nessa agora da aldeia indígena foi muito mais assim significante para minha filha, por exemplo, porque ela já tinha 4 anos. Então toda a viagem da gente ir para a aldeia, né, em tal, e barco, e anda, e até chegar, e tudo mais, a forma como o pessoal vive lá, e dorme na rede, e brinca com as crianças, e tal. Então assim, eu acho que a experiência para minha filha assim, foi uma experiência muito mais marcante, né? Quando a gente esteve na Índia com ela tinha acabado de fazer 1 ano. Então, assim, não acredito que ela deva lembrar de muita coisa de lá, né? Lógico, e pra criança é aquele negócio. A gente sempre fala, que com filho é mais difícil viajar, porque filho não sei o quê, filho... Cara, o filho, ele é a pessoa mais adaptável da face da Terra. A criança é mais adaptável da face da Terra. Com a criança não tem tempo ruim, cara. O tempo ruim da criança é quando ela tá com sono e com fome. Então... Se ela dormiu bem, ela comeu bem, tá tudo certo, a criança tá curtindo. É o adulto que às vezes sofre mais, né, com a adaptação cultural, assim. E eu acho que é isso.
Mais alguém aí? Passa É. perguntas aí, gente. Pode fazer A perguntas. pergunta do Davi lá é... Por que... Deixa eu tentar lembrar aqui, que o Davi até saiu, né? Por que se tornou tão comum... Por que se tornou tão comum o Olhar cristão... ser mal visto hoje, né? Por que Cara, você acha que é tão comum o cristão ser mal visto hoje? Cara, eu não acho que é tão comum hoje. Eu acho que isso foi comum através de todas as eras, através de todas as épocas. Né? Até você vê isso no primeiro século ali, a perseguição de Nero, por exemplo, em cima da igreja ali. Cara, não tem quem botar a culpa, vamos botar nos crentes, entendeu? Os cristãos criaram uma nova religião e eles estão aqui criando alvoroço e tudo mais. Então isso sempre existiu, o cristão ele sempre foi mal visto. Agora, hoje, eu acredito que muito cristão é mal visto, ou a gente é muito mal visto pela sociedade por conta de muito cristão fanfarrão, assim, sei lá, muito cristão hipócrita, assim, apesar de que todo mundo tem o seu nível de hipocrisia, né? Ninguém prega 100% aquilo que vive, mas aí tem aqueles cristãos, assim, que parece que os caras usam o seu púlpito como palanque político, usa o seu púlpito como sei lá, arrecadação financeira, né? A pessoa pensa, quer ganhar dinheiro, então ela prega qualquer mentira que não seja a Bíblia, né? Prega qualquer coisa menos a Bíblia, assim, pra angariar aí algum fundo financeiro, né? Na minha opinião, é por conta disso, né? Muita gente, muito estelionatário, que se diz evangélico, né? Uma vez eu estava viajando, por exemplo, eu estava viajando indo tava viajando lá pro norte do Brasil, e aí a polícia parou a gente e tal, não sei o que. E aí eu sou tatuado e tal, né? Então, assim, eu e mais um cara, amigo meu, de Marci, que a gente teve o podcast com ele na primeira vez. Tava eu e ele dentro do carro, assim, e a Polícia Federal parou a gente, né, cara? 2 caras, tipo, eu e o Demarci. Vocês viram o Demarci, lá no outro vídeo vocês podem ver aquele cara super expressivo, né, loucão. E eu, né... Fala gritando. E eu no carro. E o carro não era qualquer carro, era um golzinho quadrado, cara. E a gente tava, tipo, a 2.000 km de distância de Curitiba. E aí os caras pararam a gente, assim, a Polícia Federal parou a gente e falou assim: vocês estão vindo da onde? Cara, a hora que ele perguntou, eu comecei a rir. Falei, cara, nós estamos vindo de Curitiba. Cara, ele olhou assim, cara, pô, de Curitiba, num golzinho quadrado. Pelo amor de Deus, né, meu? Que viagem é essa? E aí, tá bom, vamos conversar então. E encostou o carro. E ele perguntou, né, o que a gente era e de onde a gente estava vindo, o que a gente estava fazendo, né? Eu falei, não, a gente é missionário. Ele olhou assim pra mim, né, missionário. E tal, e não sei o que. Conversando e tal, eles viram que não tinha nada de errado com a gente estava viajando. E aí ele falou assim, não, sabe por que eu tô perguntando pra vocês? O cara, o policial, falou assim, vocês têm que... Aí ele falou assim, vocês têm que admitir que no mínimo a conversa de vocês ela é estranha, né? Porque, pô, missionário, cara. Ele já falou assim pra mim. Aí eu falei assim, pois é. Ele falou assim, pois é, cara. Ontem a gente prendeu, acho que era, sei lá, 20 quilos de pasta base. Era um negócio assim, exuberante, assim. De droga, vindo lá da Bolívia. E os caras, tinha 3 caras dentro de um carro, com a Bíblia debaixo do braço, missionário. Aí sim, hein? Aí eu falei pro policial, mano, olha, a hora que tu pegar, dá uma surra neles, cara. Porque, pelo amor de Deus, cara. Então, assim, tem muita gente que se diz cristã e que não é. Tem muita gente que tá nesse processo, né, de amadurecimento na fé e fala muita besteira, faz muita besteira. Tem gente que não está em processo de amadurecimento nenhum, o cara só está ali mesmo para tentar fazer alguma coisa, né, ganhar alguma coisa em cima daquilo, né, por interesse próprio. Então, assim, muitas vezes o cristão é mal visto por esse tipo de coisa. Mas eu não acho que é uma coisa muito comum, não. Jesus fala ali em relação aos fariseus da época ali. Jesus fala sobre isso também. Por conta deles, que o nome de Deus é blasfemado. Né? Até hoje eu li um negócio na Bíblia, cara, até marquei aqui, deixa eu... Eita, glória! Deixa eu pode ver, cara, pode ver. Falta quantos por cento nesse celular? 3%. Não, tá de boa. De ao vivo aqui. Tá de boa, meu celular aguenta.
Tava lá em Tito. Ah, que tu postou ali no teu story? Verdade, eu postei lá no meu Stories. Deixa eu achar aqui. Vou achar no meu Instagram. É uma palavra sobre Tito e que a galera, Tá no tipo teu assim... Insta, cara. que eu achei que é isso mesmo, ó. A gente deve ser, o cristão verdadeiro, ele deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar o reto no ensino, então a gente tem que entender daquilo que a gente acredita, para a gente poder ensinar os outros, né, e tudo mais, para a gente poder ajudar as pessoas, né, que estão aí querendo conhecer um pouco mais, né, e enfim, e também como convencer aqueles que se contradizem. E aí, quando ele está falando daqueles que se contradizem, na minha opinião, ele está tratando dessa galera que pega alguma coisa aqui e ali da Bíblia, ou sei lá, tenta, né, dar os seus pulos ali, para tentar enganar outras pessoas. Até porque ele fala assim, porque existem muitos insubordinados, parladores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Quando ele está falando os da circuncisão, eram os judaizantes, eram os cristãos legalistas daquela época, eram os crentes legalistas, aqueles que queriam impor leis veterotestamentárias ou leis do judaísmo em cima do cristão, em cima do crente em Jesus. E que não é uma coisa que se aplica a nós, né? E ele já dá uma facada ali, e eu acredito que é muito isso. O verdadeiro cristão, ele não fica pensando nesse tipo de coisa, ele está pensando na palavra de Deus, ele não está tentando lucrar em cima das coisas, né? Então por isso que muito crente é mal falado. É muito tenso, né, cara? Acho que o crente é mal falado também pelo simples fato de se ver como o mal do mundo, né? O ser humano é o mal do mundo. Ele traz a verdade que o ser humano é o mal do mundo, né, cara? Nós somos falhos, nós somos errados. Então a Escritura, ela vem para bater de frente com o nosso erro, né, cara? Para nos mostrar na nossa cara o quão sujos nós somos. E as pessoas, na realidade, às vezes não gostam, né? Porque nós não gostamos de ouvir, de ser contrariado, né? Então eu acredito que é isso. Eu tava tendo um papo uma vez com um cara sobre, com esse meu amigo com esse meu amigo mais um cristão, que ele tava falando, debate, não sei o que, deve ser muito bacana, né? Um debate, tava falando sobre debates ali em relação a Richard Dawkins e outros professores ali, que são ateus. Eu falei, cara, eu não curto muito debate porque eu acho que o cristão e o cristianismo em si, na sua prática, já define quem somos. Se você for parar para pensar, quem está dentro dos presídios tentando fazer alguma coisa são os cristãos. Quem está criando casas de recuperação ou lugares para pessoas dependentes químicas, drogados, alcoólatras, são cristãos. Os 12 passos que estão no AA, na NA, quem fundou foram cristãos, cara. Então... E os cristãos são os mais mal falados, são o mal do mundo, os caras que mais fazem coisas. Porque, cara, se tem que ser alguma ONG aí ateia, né, que faz alguma coisa pela comunidade que vive, ou alguma coisa assim, a gente pode até perder tempo debatendo essas besteiras. Mas, cara, nós sempre vamos ser falados, né, cara? Porque é uma minoria, eu acredito que é uma minoria que faz bosta, faz caca mesmo, e a gente é visto por essa minoria, né, cara? Que erra, que faz as suas atrocidades dentro da igreja, né, e rouba, e abusa, e faz todas as coisas em relação ao seu poder, que é lhe dado poder para pessoas, né, cara? Então é meio tenso. Então acredito que nós somos mal vistos pela pequena fatia, né, cara? O Christopher falou que se contextualizar, Jesus, para me contextualizar, Jesus vai voltar num gol quadrado. Amém, cara, que venha. Mas, cara, foi uma experiência muito doida essa do golzinho quadrado. Foi muito legal. Eu acredito que é igual esses dias um cara veio falando pra mim, porque a religião é opressora, né? Eu falei, tá, mas qual religião é essa religião opressora? O cristianismo. Eu falei, faz favor, né, cara, pelo amor de Deus. E primeiro que o pessoal quer colocar o cristianismo dentro de um saco doutrinário, assim, não... Isso aqui foi a igreja, isso aqui, olha o que o cristianismo fez, né? Ixi, matou um monte de criança, cara. Nossa, e não sei o que, não porque Hitler era cristão, não porque não sei o que. Pelo amor de Deus, gente. Todo mundo sabe que o verdadeiro cristão, o crente que realmente vive de acordo com a verdade bíblica, ele não é característica disso daqui, cara, que as pessoas falam.
Eu acho assim, procurar pulga em cabeça de cavalo, assim, sabe? O pessoal fica tentando achar alguma coisa pra jogar a culpa em alguém. E por muito tempo, eu acho também, e por muito tempo não, e sempre foi meio assim, né? O cristão, ele não foi muito de ficar batendo de frente com essas coisas, né? Então é bem fácil jogar em cima das costas de quem fica quieto, né? Na minha opinião. Sim. Mais uma pergunta aí, gente? Fala aí alguma Faz coisa. alguma pergunta que já a gente encerra, pessoal. Ué? Nada? Ah, não. Tem mais perguntas aí? Deixa eu ver se alguém Não. perguntou mais pra ti. Unção, por quê, mano? O Narnia Unção falou que é pura, muita unção, eita, é verdade. glórias! Cara, aqui se tu anda com nós, bicho. Rapaz, tu tá no céu, cara. Fica tranquilo. O Márcio Siqueira falou, fala Jeová. Oh, Eita, aleluia, varão de eita. fogo! Ai, mas é isso, gente. É isso, cara. Eu acho que o que cabe a nós, cara, é buscar viver um cristianismo bíblico, né, sem inventar muita moda, sem ficar querendo se aparecer muito, querer ser o que não é. Acho que todo mundo fala assim, é porque eu não vou pra igreja porque o cristão é hipócrita. Cara, todo mundo é hipócrita. Eu não sou não, tio. Todo mundo é hipócrita num certo nível. Alguém não... todo mundo não... Ninguém... É isso que eu quero dizer. Nossa, ninguém consegue viver 100% aquilo que prega. Então, em um certo nível, todo mundo é hipócrita. Alguém pode ser mais e outros menos, mas no fim todo mundo é. Eu sou 0,0,1. Isso, né? Ó, cara, tem mais 2 perguntas aqui. O Rogerinho, cara, tô com saudade, cara. Não sei como é que você tá, se ainda tá igual eu aqui. Porra. Mas ele perguntou pra te falar sobre a dificuldade de arrumar sustento nos dias de hoje. Depois tem mais uma pergunta do Márcio Siqueira aqui. PW9 aí, cara, quer comprar seu carro, vai lá na PW9. Os caras lá atendem bem pra caramba. Mas nós estamos fazendo propaganda, vamos ter que patrocinar a gente aí. Mas ele manda uma coca. Falando em levantar sustento, né? Não, mas cara, eu acho que assim, é meio complicado você falar sobre levantar sustento, assim. Eu acho que cada um tem a sua forma de ser sustentado dentro da missão. Tudo depende de como que você trabalha também, né? Tem hoje, por exemplo, o Iago falou na live passada sobre os missionários híbridos, né? É essa galera que eles têm um trampo, eles têm um trabalho onde eles se sustentam e tudo mais, e ao mesmo tempo eles vivem dentro da missão. Eu acho que o que às vezes é necessário que se entenda, por que a gente é sustentado, ou por que a gente precisa, como missionário, por que a gente depende desse sustento da igreja, ou de patrocinadores e tudo mais. Por que a gente não arruma um emprego, então? Eu acho que essa é uma grande pergunta, assim. Poxa, por que o missionário, em vez de ficar dependendo das pessoas, ele não vai arrumar um emprego? Primeiro, porque o trabalho que o missionário desenvolve, eu diria que ele toma o tempo que ele usaria trabalhando para ganhar dinheiro. Então a gente decidiu não trabalhar dentro de uma empresa e ganhar dinheiro, porque a gente decidiu que o nosso trabalho vai ser um trabalho 100% voltado para as coisas do reino de Deus. Não que lá no seu trabalho você não possa pregar, não é isso que eu estou dizendo, mas tem coisas que vão exigir mais tempo de você. Por exemplo, o pastor, né, dentro daquilo que é possível, ele vai desenvolver as coisas do reino, mas chega um momento, cara, que o cara tem que largar emprego porque ele tem pessoas para atender, ele tem a igreja para tomar conta, os membros e esse tipo de coisa. Então, por que a gente precisa, entre aspas, né, levantar um sustento? Apesar de que eu não acredito que eu precise levantar um sustento. Eu acredito que eu dependo de Deus assim como qualquer outra pessoa, né? Agora, lógico, cabe a mim fazer a minha parte de divulgar o meu trabalho, e aí então aqueles que concordam com o trabalho e com a missão acabam, né, de alguma forma fazendo parte disso de forma financeira. Uhum. Mas a questão é que, cara, eu dependo de Deus, você depende de Deus. A diferença é o trabalho que eu exerço. A questão também, as pessoas não perguntam, cara, sobre a situação, porque você não trabalha. Para um missionário que é remunerado, segundo várias outras instituições, né? Eu nunca vi, cara, perguntar para um missionário que recebe da sua organização um salário por nenhum membro da igreja. Cara, e aí,
vai trabalha, faz mais alguma coisa, É. porque as pessoas olham e E a Jocum, ela é essa organização meio que visa um meio à relacionamento. parte, né, assim, a Jocum, ela não dá salário para ninguém, você não é assalariado pela Jocum. E uma das razões pelas quais a gente não é assalariado pela Jocum é justamente porque a gente faz o que faz porque a gente se sente chamado. Quando você começa a remunerar alguém, eu já vi isso acontecer em outras organizações missionárias, eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas a partir do momento que você começa a dar salário para alguém, a organização começa a salariar o cara, então o cara ele vai para lá pelo emprego, pelo salário. Então é emprego, É um emprego. É um emprego. É um emprego. Agora, quando o cara tá numa organização onde ele não ganha nenhum tipo de salário e ele depende do sustento então da igreja ou dos amigos ou esse tipo de coisa, assim, secundariamente depende, né? Mais uma vez, depende de Deus, mas Bom. a igreja é um instrumento ou assim, né, pelo qual Deus vai estar sustentando essas pessoas. Aí a moeda vira, porque aí ele tá lá e ele tá desenvolvendo alguma coisa porque ele sente que ele foi chamado para aquilo e ele não vai deixar aquilo se ele ficar sem grana. Né? É o meu caso, eu não vou deixar a missão, eu não vou sair da Jocum se eu ficar sem dinheiro. Eu não penso dessa forma, eu penso que Deus ele me sustenta, ele usando a igreja A, a igreja B, o patrocinador A, o patrocinador B, ou não usando ninguém, sei lá. Né? Se eu entendo que Deus me chamou para isso aqui, ele vai me sustentar. Então a Jocum ela é essa organização já diferente nesse aspecto. A outra coisa que eu diria assim, cara, é que o missionário ele também tem que saber se comunicar com as pessoas. Né? Então comunique aquilo que você está desenvolvendo dentro do reino de Deus. Mostre para as pessoas qual é o seu trabalho. E não é uma questão de marketing, de vender o seu produto, nem nada disso. Mas, cara, você vive disso. E você precisa prestar contas para as pessoas que estão te apoiando a respeito do que você está desenvolvendo. Então, por exemplo, eu desenvolvo, né, eu monto a minha carta informativa lá para os meus amigos, patrocinadores e igrejas, etc. e tal. E eu mando isso aí para as pessoas. Por quê? Porque isso é uma forma de prestar contas para as pessoas do que eu estou fazendo com o dinheiro deles. Uhum. Você entendeu? Eles estão me mandando uma grana e eu tenho que ser um bom mordomo daquilo e eu quero prestar contas para eles com relação a isso. Então, dessa forma que funciona o meu levantamento de sustento. É basicamente isso que o Kaique perguntou, né? O Kaique Barbosa aí perguntou se a gente não acha que falta iniciativa de servir uma igreja local quando o missionário está dentro de uma base. Isso ajuda a não terem um sustento, porque não servem uma comunidade quando podem. Eu, por exemplo, eu tenho uma igreja que eu sirvo, né? Semanalmente eu faço parte da comunidade Gólgota em Curitiba e eu sirvo eles semanalmente, eu estou lá envolvido com, né? Eu faço parte da diaconia lá e eu tento ajudar no que eu posso, né? Eu já fiz parte do Ministério de Evangelismo com eles, a gente já desenvolveu coisas junto lá, N coisas assim que a gente já fez ali, assim, sempre eu tentei ajudar a comunidade Gólgota de alguma forma, né? Também faço parte da igreja menonita lá em Vitimarsum, também sempre que pude, eu sempre me envolvi com a igreja lá e tudo mais. Né? Agora, por questões de logística e trabalho, assim, acaba que é muito corrido para mim. Né? Dentro da base que eu estou fazendo, dentro da base hoje, durante a semana não tem como. Né? Como eu falei, eu trabalho com tradução. Então, acaba pesado para mim. Eu não consigo largar a tradução de um curso inteiro, né, para servir a igreja lá. E o fim de semana eu tenho dado prioridade para a comunidade Gólgota. Mas assim, dentro da medida do possível, a ideia é isso, você ajudar uma igreja local, você servir essa igreja, e você não o faz pelo sustento. Mas acaba que a igreja reconhece o seu trabalho e acaba ali. As pessoas te conhecem, as pessoas têm confiança em você. Exatamente. Você passa a influenciar pessoas, né? Porque eu acho que tem muitas pessoas que ficam dentro da base e deixam de influenciar a Igreja de Cristo. Deixam de ficar ali para ser uma influência, uma referência, talvez de levar até alguns outros membros da igreja para servir junto em missão, né? E cara, eu acho que o missionário, cara, ele é porta-voz da Igreja de Cristo, assim, né? Não só fora, mas também dentro, né? Não, exatamente. Eu acredito muito nisso, assim, não se restrinja, né? Não restrinja o seu trabalho a um trabalho interno dentro de uma base missionária, independente da organização que você tá, porque o teu relacionamento vai se restringir àquelas pessoas. Então, se você só tem amigos de dentro de uma base missionária, com essas pessoas você vai se relacionar. Essas pessoas que vão saber o que você faz.
Se você não se abre para conhecer mais pessoas ou servir mais pessoas, né? Isso tanto dentro como fora do meio cristão, né? Se você não está aberto a isso, então qual é a razão pela qual você está em missão? Primeiro é essa a ideia, né? Então sirva uma igreja, eu acho que isso vai fazer toda a diferença. E tem muita gente que se prende dentro de uma base missionária criticando a igreja. Não, porque o crente, o cristão, ele se fecha dentro da igreja. E ele não abre, né? Ele não frequenta outros lugares, ele não anda com não cristãos. Mas aí o cara vai para a missão e ele faz a mesma coisa na missão. Então, acaba que a pessoa é um reflexo daquilo que ela já vivia antes. E não é essa a ideia, né? Então, sem contar que, cara, eu acho que a igreja, ela, assim como a igreja ela deveria ter o sustento missionário como uma obrigação por fazer parte do corpo, o missionário ele deveria ter como obrigação, nós como missionários deveríamos ter como obrigação servir o corpo, servir a igreja, estar junto, colar junto, influenciar, evangelizar com a igreja, trazer palavras de exortação e tudo mais, cara. É uma via de mão dupla, né? Vai de lá, vindicar e por aí vai, né? Uma mão lava a outra, né? E até falando de Jesus. Até porque se você é missionário, né? Se você é um missionário, um dos alvos, pelo menos é um dos meus, né? É falar de Jesus para as pessoas, né? Então, independente, hoje meu trabalho é dentro da Jocum ali na tradução, mas eu saio no mercado, eu saio na rua, né? Eu converso com pessoas. E nesse momento, é o momento que eu também tenho para compartilhar do Evangelho. Sim. Aí alguém se converte, né? Alguém é alcançado por Jesus ali naquele momento que você pregou para essa pessoa. Você vai fazer o quê, cara, se você não tem uma igreja? Vai mandar essa pessoa conhecer mais a respeito de Deus aonde? A não ser que você comece uma igreja na sua casa e comece a discipular essa pessoa você mesmo, né? O que também não seria errado. O que falta é mesmo querer assumir essa responsabilidade. Você vai querer levar essa pessoa para uma igreja. E se você não tem relacionamento com nenhuma igreja, então o que você vai fazer? Tipo, aonde você vai levar essa pessoa? Leva para o culto de quarto. Não que isso seja errado, né? Mas, tipo assim, sabe? A ideia não é essa. A ideia é você introduzir as pessoas que você conhece à medida do tempo, introduzi-las na igreja. E o culto de quarta na missão, ou sei lá, qualquer dia que a missão faz o seu culto interno, não que ele não seja para esse tipo de coisa, mas você nem sempre vai estar lá. Sem contar que relacionamento é um valor de Jocum, né? Se você é jocumeiro, relacionamento é um valor, né? Deveria ser um dos alicerces. E aí você se relaciona com a igreja, né? Ou então com qualquer outra pessoa. Kenny, diga. O Márcio Siqueira, da PW9, fez uma pergunta assim. Vocês acreditam na igreja pós-moderna ou antes da reforma? Eu acho que pós-reforma, desculpa. Vocês acreditam na igreja pós-reforma ou antes-reforma? Eu acredito na igreja temporal. Eu acho que a igreja foi igreja e desde o primeiro século, onde a igreja se estabeleceu, ela continua sendo igreja através de todos esses séculos, né? A diferença é que a igreja ela tomou um rumo diferente, né, lá na reforma, né? Eu acredito que a igreja institucional, e eu diria assim, até a igreja denominacional, né? Era uma denominação, né, a católica, que ela sofreu ali uma mudança muito drástica. Mas só existia a igreja católica naquela época. Tudo bem, não faz diferença isso. A diferença é que a igreja sempre existiu. Os cristãos de verdade sempre existiram, sendo eles dentro da católica ou agora pós-reforma em outras denominações, ou até mesmo na católica. O fato é que o cristão verdadeiro ele sempre existiu, a igreja sempre existiu. Então, e durante todo um tempo sempre teve um grupo de pessoas aqui, um grupo de pessoas ali diferentes, os morávios, os anabatistas e por aí vai. Era um grupo de pessoas que viviam de certa forma ali, né? Exatamente, eu acredito que seja isso. A reforma é totalmente relevante para os dias de hoje? Gerinho? Ou seja, você acredita na igreja antes reforma ou... Eu acredito na igreja... Você crê em qual? Eu acredito na igreja atemporal. A igreja, ela era a igreja antes da reforma e ela é a igreja depois da reforma, ela é a igreja hoje. O que muda são as eras, os séculos e... Exatamente, a verdade não passará. Eita! Chato! Eu acho que a reforma ela com certeza foi relevante para a igreja. Não só para a igreja, né? Mas pro mundo em geral. Exatamente.
Porque, cara, se você tomando estuda um pouco o que aconteceu na Reforma, né, qual era a visão de Lutero, qual era a visão de João Calvino com a Reforma, não era só uma questão doutrinária ali, né, centralizado dentro da Igreja Católica, né, cara? Você vê escolas foram criadas por causa disso, como resultado disso, né? Calvino queria que as pessoas aprendessem a ler a Bíblia, então para isso eles criaram uma escola para ensinar as pessoas a ler, e dessa forma, então as pessoas pobres, né, a plebe da época tinha acesso ao ensino, né, hospitais, né, a política mudou, tudo mudou com a Reforma, né? Eu acredito que isso foi um marco histórico, né? E você vê, na minha opinião, a Europa é o que é hoje, porque hoje ainda ela vive nessa sombra, né? Eu acho que nessa questão eclesiástica, né? Na questão cristã, na questão religiosa, ela está sofrendo hoje, mas a Europa é o que é graças à Reforma. Graças à Reforma. Deus usou a Reforma para trazer, né, um novo momento para a igreja nesse período, né? Que livro você indica para os caras lerem aí sobre a Reforma? Cara, eu tenho um livro muito legal que eu tô lendo, que chama Uma Breve História do Cristianismo. E eu acho que esse livro é muito interessante. Ele vai contar tanto desde a época de Jesus, né, como se deu aí, como o cristianismo começou e tal, Jesus, Paulo, Pedro, os discípulos, e através das eras aí até os dias de hoje, né? Vai tratar da Reforma também, os resultados e as questões da Reforma, vai tratar também de umas épocas aí meio complicadas da igreja, de forma geral. É um livro assim que ele vai dar uma pincelada geral na história do cristianismo. Eu acho que é um livro bom aí para todo mundo que tem aí uma curiosidade a respeito do cristianismo poder ler. E a Bíblia, né? A Bíblia também é bom. A Bíblia é bom você Mas ler. não fala muito da Reforma, né? Não vai falar da Reforma. Tá. Ela vai gerar uma reforma. Se você Eita, glória, de dentro para fora ou de fora para dentro? De dentro para fora. Eita, seu Senhor. interior será transformado. Aleluia. Eita, coloca o copo em cima do celular. E é isso. E é isso aí, nosso bate-papo, Kenny? Eu acho que é isso. O Vitor, você não falou muito, o pessoal me entrevistou bastante. Cara, o Kenny fala pra caramba, cara. Se vocês repararem nos dois passados, só vê o Kenny falando, cara. Kenny não, já mas faz teve A gente combinou assim mesmo, ó, no segundo, ó, cara, você dá a introdução e eu faço a primeira pergunta, você faz a primeira pergunta. Depois que ele falou, ei pessoal, bora começar! Pá, tu já viu isso? O que tu acha disso? Não, mas e aí? Não, mas é que, ó, primeiro eu quero me defender. Tudo bem, no vídeo passado eu fiz a introdução assim. Mas no outro vídeo, vocês vão ver lá no YouTube, cara, parece que foi um negócio assim, que a live do Instagram caiu umas 3 vezes assim, e era só na hora que o Vitor ia falar. Então não é culpa minha, né? Aí aprove ao Senhor aí que a live caísse, né? Pessoal, é isso, Kenny? É isso, cara. Pessoal, nóis. muito obrigado por participar aí. Valeu mesmo. Esse aí, Vê Se Pode número 3. Vamos tentar evoluir aí, cara. Eu acho que semana que vem, se Deus quiser e o Mercado Livre enviar, nós vamos estar com os microfones aí. Galera, realmente, cara, obrigado por participar. A gente vai compartilhar no YouTube lá. Vamos fazer um negocinho bacana. Assiste no YouTube, cara. Curte a nossa página. Segue lá, cara. Ajuda a dar essa força. Para que a gente possa também trazer pessoas mais interessantes também para bater um papo, né? Vê Se Pode, bate-papo inteligente, né? Onde a inteligência ela depende somente do convidado, porque os dois aqui, parceiro, já era. Só a graça do Cordeiro. Só ladeira abaixo. Mas galera, obrigado mesmo. E sério mesmo, galera, se vocês tiverem alguém, pô, cara, chama fulano de tal, seria interessante um bate-papo sobre isso. Galera, traz aí, a gente vai ver se traz um nosso amigo lá, realmente, o nosso amigo ateu, né? Eles colocam um ateu. Então, cara, pensam em perguntas, mandem perguntas, curiosidades. Será muito bacana um bate-papo, né? Precisamos convidar outras pessoas aí que não são cristãs. Também acho que é importante, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Vitor aí no MM Numismática. Vai na bio do canal. Vai lá na bio do canal, entra lá, procura lá. Canal, se quiser saber mais sobre o Vitor, manda mensagem, pode mandar mensagem aqui no Vê Se Pode, a gente vai respondendo, né? É só você aí dar fala o nome de com quem você quer conversar, né? Isso. Você fala, ô Vitor, daí eu não vou responder. Se você fala, ok, daí o Vitor não responde, né? Só pra gente saber.
quiser saber mais sobre a gente, o nosso trabalho, o que a gente faz da vida, entra em contato com a gente aí. Quiser vir aqui também falar com a gente, que a gente faz um podcast com você. É isso aí, Você galera. pode ser essa pessoa. Obrigado mesmo por participar. Spotify também, viu? É verdade, tem no Spotify. E esse vídeo Lá vai lá pode pro print, YouTube. né? Lá pode Não, vê se pode. Lá de Spotify também, tem Vê certeza? se pode, mudei. No Spotify? Então vê se pode no Spotify. Olha aí, meu irmão. Spotify, YouTube, Instagram. Pô, mano. É um pinico cheio. Segue lá. Galera, obrigado. Na próxima aí, vamos ver. Quem é o próximo? O próximo... Vai ser teu pastor? Não vai ser teu pastor? Não vamos falar, vamos dar um ar de suspense. Não, mentira, a gente nem sabe quem vai ser o próximo. Então, cara, se vocês quiserem mandar aí algumas... Perguntas? Não, algumas perguntas não, algumas sugestões aí. Sugestões de Senão pessoa, a gente chama qualquer um. E também, assim, quando a gente postar lá, cara, manda as perguntas antes pra gente já ter alguma coisa. Ajuda a gente aí, cara. Ajuda aqui os irmãos aqui, ô Por Glória. favor, a gente não Eita, sabe mais Senhor, o que nós quer perguntar. crescer, Pai. Eita, e que isso diminua. Ao contrário. Beleza? Valeu, pessoal. Abraço. Beijo no coração do gordo. Tamo junto. Valeu. Tô a tomar um cafezinho aqui. Valeu. Eu não sei como.